Se você entrou nesse vídeo, deve ser porque você quer saber sobre o PS3, a história. E eu tô contando porque falta um ano certinho, já que é em julho que vai acabar a PlayStation Store. Os jogos já pararam de vir, então a partir de julho de 2027 o PlayStation 3 vai acabar. Então vem comigo que eu vou contar a história do PS3 pra você. Eu sou gripado e vim contar a história do PS3 pra vocês. Então, quando o PS3 foi anunciado, mostraram o controle e muita gente reclamou. Sabe por quê? Por causa o controle parecia um bumerangue e nomearam de controle bumerangue. Daí, como não tinha muito tempo, a Sony fez o controle do PS3 igual do PS2, só mudou algumas coisas assim para não falar que tava igual e tirou o cabo. E também tem mais coisa. Quando ele foi criado, a primeira versão, que era o FAT, super aquecia muito aquecia. Já tem vídeos daquele videogame pegando fogo por causa do aquecimento. E ele também tinha seus lados bons, como ele rodava jogos de PS2 e PS1. Se você pegasse um CD do PS1, botasse ali, rodava. Pegar um CD do PS2, botasse ali, rodava. Só que daí, isso também deixava ele muito caro. Daí tiraram. E também, ele tinha uma placa de avião, que também deixava muito caro, mas isso continuou. E o primeiro controle, ele tinha o analógico magnético, mas isso também deixava muito caro e tiraram. Infelizmente, por causa o analógico magnético faz não ter drift e é muito bom, só que daí tiraram para não ficar caro. Já que contamos bastante sobre o PS3 Fat, bora pro PS3 Slim, que foi feito em 2019, que é o que eu tenho. Então, foi que começou a ter mais jogos bons aí, como o Uncharted, se eu não me engano, foi criado na época do PS3 Slim. Uncharted 2 também. Se eu não me engano, são os exclusivos da Sony, não tenho certeza. O God of War 3 eu tenho quase certeza, mas não tenho certeza. Se eu não me engano, o God of War 2 também tem pro PS3. E então, não tem muito o que falar, é o meio termo. Eu não sei quase nada sobre ele, mas daí é isso, eu só sei que é um PlayStation. Mas, só avisando, o PS3 Slim roda os mesmos jogos que o Super Slim. Mas já que eu não sei muito o que falar, bora pro Super Slim logo também. Chegamos em 2012, um ano antes do PS4, que foi quando os jogos do PS3 viralizaram. A maioria dos jogos é depois de 2010, eu vejo a maioria dos jogos que eu tenho. Se eu não me engano, não tem nenhum que é antes de 2010. Se eu não me engano, todos, sem contar o God of War Collection, porque vão falar que o God of War 1 é antes, todos são depois de 2010, se eu não me engano. A maioria é de 2014, 2013 e 2015, e se eu não me engano, nenhum de 2016. A maioria dos jogos são depois de 2010. Foi quando voltou a viralizar. Tem uma aí no Super Slim, que foi quando o Super Slim foi feito. Tem uma coisa aí, que é uma teoria, que é todo o terceiro videogame de cada empresa de jogo é ruim. Como no Super Mario, o Nintendo 64, ele era muito ruim na época. Tem pessoa que gosta hoje em dia, assim, mas na época ele era esquecido. Ninguém lembrava dele. Daí bora pro Xbox. O Xbox One, se eu não me engano, eu vi essa teoria na internet. Se eu não me engano, era o One. Falava que não era bom. Não era. Quer dizer,
não era tão bom quanto o Xbox 360 e os outros aí. Daí o PS3, ele foi péssimo no seu lançamento. Mas daí, esse foi um único que ainda em sua geração, se eu não me engano, séries não. Sério, o One não, mas se eu não me engano, o One eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas o 3, eu sei, ele foi o único que mesmo no seu fracasso, ele conseguiu dar a volta e voltar pro topo, mesmo estando em sua geração ainda. O Nintendo 64 é famoso, mas não na época. Ainda na época do PlayStation 3 e 4, ele voltou com jogos cinematográficos praticamente. Tem gráficos muito bons. Uncharted não era... Quer dizer, Uncharted é bom sim. Eu não lembro o jogo. É parecido com Dark Souls. Demon Souls, lembrei agora. Se eu não me engano é Demon Souls. Ele não é cinematográfico, mas ele é bom. Ele é muito bom. Principalmente na jogada. É uma vibe mais parecida com Dark Souls, Assassin's Creed. E esse jogo que inspirou Dark Souls, Assassin's Creed e muito mais. Não tem uma qualidade ótima de jogo, de visual, não é cinematográfico, mas é o que? É bom de jogar, porque a maioria dos jogos da PlayStation sacrificava tudo por ser cinematográfico. Acho que é assim que fala. Então, esse não era cinematográfico, era mais ou menos a visão, mas daí era mais pra um GTA 4, se eu não me engano. Eu nunca tive, mas se eu não me engano era mais pra esse, que eu já vi alguém jogando há muito tempo. Então era mais pra um GTA 4. Só que daí, uma jogatina mais pegada pra Dark Souls e God of War. Era muito legal. Daí isso inspirou os jogos de hoje em dia. Então, essa foi a história do God of War. Se você gostou, já se inscreve aí. Quer dizer, que God of War, cara, do PlayStation 3. Se você gostou, já se inscreve aí. Essa foi a história. E segue aqui no canal para mais vídeos. Pois se vocês derem muito like nesse vídeo, eu vou saber que vocês querem a história dos videogames. E eu vou pesquisar a história de vários videogames e vim trazer aqui pra vocês. Daí se viralizar, eu vou fazer de quais? Depois do PS2... que é o favorito de muita gente, meu PS3, PS4, PS1, PS5, se na época já tiver PS6, se não tiver, vai ser o Xbox 360, já que era na mesma época do PS3, e depois eu vejo essa bagaça aí. Então, esse foi o vídeo, se você gostou, já se inscreve. Quer mais vídeo falando sobre a história dos videogames? Já se inscreve aí. Que eu vim falar do PS3 porque eu tenho um PS3. Então, eu descobri isso daí, então, que a PlayStation Store vai parar de funcionar. Então, já segue isso e dá like nesse vídeo se você quer mais vídeo de história dos videogames. E falou! Até a próxima, ou vai assistir um vídeo meu. Falou! Se você gostou, já se inscreve no canal. Se você quer mais vídeo assim, dá like na moral.